Olá, bom dia, bom dia. Vamos lá, vamos compartilhar. Vamos compartilhar com um aviãozinho. Vamos mandando para as pessoas. Vamos convidando pessoas para estarem com a gente. Vamos lá. Vamos colocar uma música bem agradável. Fazer uma respiração. Começando mais essa sexta-feira. Hoje é dia 19 de abril. Vamos lá. Para iniciar o nosso café com palavra. E a nossa palavra aqui é sempre uma palavra. Nós sempre escolhemos uma palavra onde a gente faz uma reflexão sobre o significado desta palavra, o que ela diz para nós e qual o impacto dessa palavra no nosso dia a dia. Vamos lá. E hoje a nossa palavra é a palavra palavra. Nós falamos tanto sobre palavras e hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o significado, a etimologia desta palavra. E o que ela tem impacto na nossa vida todos os dias. Gente, eu esqueci de colocar filtro hoje. Bem que eu notei que eu tava diferente dos outros dias. Eu esqueci de colocar o filtro. Mas enfim, vamos lá. Então eu vou começar lendo aqui a etimologia da palavra. Na língua portuguesa, a palavra se originou a partir do latim vulgar paraula, que por sua vez tem origem do latim clássico parábola, que quer dizer fala ou discurso. Então, olha só, palavra significa fala ou discurso. Então, tudo que a gente vai falar depois tem a ver com fala ou um discurso. No entanto, a raiz etimológica do latim parábola está no termo grego parabole, que pode ser traduzido como comparação. Olha só que interessante, comparação. Então, muitas vezes as palavras que nós usamos, se for lá na raiz, lá do grego, que originou-se para o latim, posteriormente, vem de comparação. Vamos entender o significado de palavra. É um substantivo feminino, unidade pertencente a uma das grandes classes gramaticais, como substantivo, verbo, adjetivo, etc., não levando em conta as modificações que nela ocorrem nas línguas flexionais, e sim somente o significado, o vocábulo. O que é isso? É exatamente quando esse meu discurso, essa minha fala, eu uso um vocábulo. E a gente vai entendendo depois o poder de tudo isso.
Unidade da língua escrita, situada entre dois espaços em branco, ou entre espaço em branco e um sinal de pontuação. Que interessante, né? Por quê? Porque às vezes nós falamos algo e ele vai ocupar, literalmente como está escrito ali, ele vai ocupar um espaço. E esse espaço muitas vezes vai ser na nossa mente, o qual muitas vezes nós levamos para a vida, palavras que nós ouvimos, vocábulos que foram colocados naquele espaço de tempo, naquele espaço do nosso momento, muitas vezes quando criança, quando adolescente, como adulto, porque na verdade não importa o tempo que a gente ouve. Claro que depois que a gente vai desenvolvendo a nossa inteligência emocional, nós vamos tendo maturidade. Não é idade muitas vezes, porque tem muitas pessoas que têm idade e não têm maturidade. A idade vem para todos, maturidade não. Isso é fato. Então o que a gente precisa observar? Muitas vezes nós temos resistência. Meuri, bom dia, tudo bem? Então, às vezes as palavras que nós ouvimos nos fazem ser resistentes a algumas coisas. Então, como a nossa palavra hoje é exatamente a palavra, nós estamos estudando sobre o impacto dela na nossa vida. Então, veja só. Se esses vocábulos, se essas palavras que nós ouvimos em algum tempo da nossa vida, elas se fixaram, porque nós ouvimos milhões, bilhões, trilhões de palavras ao longo da nossa vida, mas em determinados momentos, palavras que nos foram ditas, elas se fixaram, talvez por um forte impacto emocional ou por uma situação que chamou muito a nossa atenção, e principalmente se ela veio de alguém que é uma autoridade para mim e para você. Por exemplo, dos nossos pais, de irmãos mais velhos, de familiares, talvez de amigos, quando já está um pouco maior, às vezes com o esposo e a esposa, com um colega de trabalho, às vezes que você não está muito bem e pessoas falam coisas para você e você se debilita por conta daquilo que você ouviu. Então, o poder da palavra é muito forte, E nós não percebemos o poder que a gente tem quando nós proferimos palavras. Como nós fomos machucados, fomos magoados, talvez por conta de palavras ditas a nós também muitas vezes não cuidamos com as palavras que nós proferimos, que nós falamos para o outro, muitas vezes que está próximo de nós, ou mesmo pessoas lá fora que a gente vai encontrar no nosso dia a dia. Por exemplo, talvez vou ao supermercado e acabo sendo indelicada com uma caixa do mercado, por exemplo. Talvez a pessoa não esteja bem e talvez não foi muito agradável comigo, mas aí eu, na minha maturidade, na minha responsabilidade com as minhas palavras, vou acabar falando uma palavra ruim, coisas ruins. E o impacto que pode ter a palavra dela em mim pode não ser a mesma que a minha vai ter na dela, porque eu tenho consciência daquilo que eu tô falando. Então eu preciso ser muito cauteloso, muito cautelosa nas palavras que a gente tem. E eu quero falar com você sobre algumas passagens do livro da sabedoria que fala sobre palavra. O tanto que isso é importante,
Então vamos refletir. Muitas vezes ouvimos coisas lá na nossa infância, lá no nosso tempo passado, em algum momento da nossa vida, que palavras nos machucaram. Porque infelizmente tem pessoas que usam a boca para proferir palavras de maldição, palavras que te colocam para baixo, que sabe o poder que tem, mas usa de forma negativa. E isso vai acontecer sempre. Óbvio que nós sempre falamos aqui sobre a ambiência que a gente tem que procurar se afastar desses ambientes, dessas pessoas onde proferem palavras ruins a nós e sobre nós. Isso é fato. Então vamos lá. Vamos começar lá com João 1. Olha só o que diz em João 1. Olha que lindo isso. Deixa eu só encontrar aqui. Porque em João 1 diz que tudo começou com a palavra, com o verbo. Lembra que a gente leu que palavra é verbo, adjetivo? São diversos tipos de palavra. Andréia, bom dia, tudo bem? Seja bem-vinda. Aqui, ó. João 1, nós estamos falando sobre a palavra, o poder da palavra, o tanto que as palavras impactam na nossa vida. Então, olha só. Então, palavra, verbo. João 1:1 diz assim: no princípio era o verbo. E o que é verbo? Palavra. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Olha que lindo, né? Então, tudo começa com palavra. Agora vamos para Tiago 3:10. Vamos lá. Tiago 3:10. Olha a importância daquilo, de como nós usamos a palavra. Tiago 3:10. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porque se nós temos o poder de usar a nossa boca para abençoar, ou no mínimo para falar coisas boas, e se eu não tiver coisas boas, talvez fosse melhor ficar quietinho. Óbvio que tem momentos que a gente vai entrar em situações que a gente vai ter que usar a palavra de uma maneira com firmeza, com determinação. Mas isso não quer dizer que eu precise humilhar o outro, desfazer do outro, colocar o outro para baixo usando o poder da minha palavra. Entende? Porque quando isso é feito com a gente, isso machuca muito. E muitos dos traumas da nossa infância vêm com as palavras que foram proferidas, que foram ditas a nós. Então, olha só. O que diz em Provérbios 13:3. Provérbios diz: o que guarda a sua boca conserva a sua alma. O que é a alma? Nossa psique. Mas o que abre muito seus lábios se arruína. Então, aquilo que eu digo para o outro, eu também estou falando coisas ruins para mim. Porque a boca fala o que o coração está cheio. Então, se eu me acostumo, ou se isso é uma constante na minha vida de falar coisas ruins, de ficar, Célia, bom dia. Se a gente tem esse hábito de proferir palavras ruins, isso também volta para mim, porque olha só, eu sempre digo, a nossa boca, ela tá pertinho dos nossos ouvidos, talvez para ouvir a nós mesmos
primeiro. Então, prestar atenção naquilo que a gente fala, que pode machucar o outro, mas eu também estou alimentando o meu coração e a minha alma, minha mente, daquilo que eu estou falando. Porque a minha boca fala aquilo que está cheio no meu coração. Em Tiago 1:22, vamos lá. Tiago, Provérbios 21:23, a gente já falou. O que guarda a sua boca, essa sua língua. Ah, não, esse aqui é uma outra. Olha só. Deise, bom dia, lindona. Olha só. Provérbios 21:23. O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda das angústias da sua alma. Guarda das angústias da sua alma. Porque quanto mais eu falo coisas ruins, mais eu vivo isso, entende? Porque se nós guardamos o nosso coração e a nossa alma, a nossa psique, a gente tem que alimentar de coisas boas e não alimentar de coisas ruins. Então, se eu profiro palavras ruins para o outro, do outro, eu tô alimentando coisas ruins em mim. Odirley, bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo. Então, nós precisamos nos habituar a falar coisas boas. Nós precisamos nos habituar a proferir palavras agradáveis, de gentileza, de bondade com a gente mesmo e com o outro. Lembra? Nossa boquinha pertinho dos nossos ouvidos para que nós nos ouçamos também. Então, o guardar a boca e a sua língua guarda das angústias da sua alma. Porque eu fico angustiada. Faz um teste. Ó, um desafio para você. Faz um teste. Acorda de manhã e começa a falar coisas ruins para ver como vai ser seu dia. Porque a nossa responsabilidade, a responsabilidade da nossa paz, do nosso bem-estar é nossa responsabilidade. Então, se eu decido alimentar de coisas ruins, ONG Amigas do Bem Viver, Tere, a você, bom dia, beijo para essas amadas, lugar que eu tenho muito carinho. Se nós proferirmos palavras ruins, nós nos alimentamos de coisas ruins. E as pessoas vão se habituando. Pessoas que só reclamam, pessoas que só ficam se lamentando e falando mal de pessoas, isso vai se tornando um hábito. Então, o poder das palavras, lá em qualquer tempo da nossa vida, na nossa infância, tanto positivamente quanto negativamente. Então, nós que temos filhos, principalmente, nós precisamos observar muito, em qualquer idade, tudo que nós falamos para eles, porque nós podemos proferir palavras de bênção ou de maldição. Essa semana aconteceu uma situação bem delicada. Minha filha tem 23 anos, mas ela é especial e ela tá assim, numa fase de adolescente. E ela batendo de frente comigo e eu me estressei. E para ela, a palavra cala a boca é um palavrão. E eu sei disso, mas eu tava tão estressada. Bruno, bom dia, seja bem-vindo. Eu tava tão estressada que ela começou a me desafiar ali na hora. E eu falei assim, cala a boca. Depois que eu falei, aí piorou. Jesus tá vendo você falar palavrão. E aí eu tive que engolir toda a minha irritação, parar e pedir desculpa. Isso é fácil? Não. Aí nós podemos achar assim, mas cala a boca é um palavrão?
Para ela é. Então, e foi um break, como diz o povo do interior, é um break, foi um freio ali na minha irritação, porque olha ao ponto que eu cheguei de, aos ouvidos dela, eu dizer um palavrão. Então, eu tive que parar, pedir desculpas e começar de novo. Mas no momento de que ela estava discutindo comigo, sim, claro que eu também disse para ela que Jesus estava vendo a teimosia dela. Enfim, né? Vamos lá. Olha só, o que diz, o que a gente está estudando hoje? A palavra, a etimologia da palavra, vamos só relembrar aqui para a gente entender. Nai, bom dia, tudo bem, lindona? Seja bem-vinda. Hoje nós estamos estudando sobre a palavra, que ela vem do latim, que tem ali a parábola, e depois vem do grego, que foi originado, comparação. E esse termo, palavra, ele pode ser uma situação que ocupa dois espaços vazios. E essas palavras, elas entram na nossa mente e elas podem permanecer durante muito tempo da nossa vida. Tanto é que, se você se lembrar, que se você teve pessoas ao seu lado na infância que te incentivavam, que diziam coisas boas para você, muitas vezes você conseguiu com mais facilidade algumas coisas. Não estou dizendo que a gente não consiga, mas muitas vezes, se nós tivermos pessoas que diziam você consegue, vai lá, você é capaz, nossa, como você é inteligente. Apesar que existem umas linhas que dizem que a gente não pode dizer para um filho que ele é inteligente. Ah, mas lá fora podem dizer que ele é... Júlia, bom dia, seja bem-vinda. Então, quanto que a gente tem esse poder? Então, alguém falou palavras positivas para nós muitas vezes gravamos. Mas se falaram palavras que não boas, também nós gravamos. Vamos lá, para a gente ir para o nosso encerramento. Tiago 1, 22, 23 e 24. Olha só. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém, ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho, ao seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e vai-se logo e se esquece como era. Olha só, o poder das palavras. Se a gente tem palavras, é verdade, quando você tem direcionamento, facilita o caminho. Verdade, Bruno, perfeito. Olha que importante essa reflexão aqui do Bruno. Quando a gente tem um direcionamento, quando nós ouvimos palavras que vieram com discernimento, que vieram com sabedoria, que nos dão um caminho, é tudo muito mais fácil. Tudo muito mais fácil. E olha só, então, o que tá aqui, ó? Tá dizendo e ser de cumpridores da palavra. Se nós estamos falando sobre a palavra, o que dizia ali na palavra em Provérbios 21, 23? O que guarda a sua boca e a sua língua guarda das angústias. Então, se eu cumpro a palavra, eu me protejo. De quem? De mim mesma. De nós mesmos. E a gente também vai aprendendo com o tempo a se blindar. É claro que para uma criança e para um adolescente, tudo vem de uma maneira estrondosa. Lembra que eu falei lá no início, principalmente quando vem de pessoas que para nós são autoridades, são as pessoas hierarquicamente maiores, nossos pais, algumas pessoas que estavam no nosso entorno, muitas vezes quem está trabalhando, até de um chefe, de alguma coisa assim, que se a gente, quando é adulto, nós estamos com a nossa inteligência emocional baixa, quando a gente deixa isso entrar
muito no nosso coração. Lembra, coração, mente, o centro das nossas emoções, centro, nosso coraçãozinho, lembra? Coraçãozinho adora fazer isso, é o centro das nossas emoções. Então, guarda o teu coração. Agora, quando é criança, o que vem, ele vem como um dardo inflamado, principalmente as palavras ruins. Agora, também vem como um dardo inflamado de coisas boas, quando isso que o Bruno falou, quando vem com palavras de direcionamento, tá? Então, agora pra gente encerrar, eu quero deixar essa reflexão para você. Eu já refleti sobre essa palavra, gostaria que você refletisse também. Sim, as palavras têm poder, tanto positivas quanto negativas. Isso mesmo, Bruno, vamos repetir o que estava lá, o que está lá em cima, que a gente falou do poder. A palavra, ela tem o poder tanto de destruir, ferir. Eu não sei o nome, quer colocar teu nome ali? Bom dia. A palavra, ela tem o poder tanto de destruir quanto de edificar. Então, da boca podem sair palavras tanto de bênção como de maldição. O que a gente escolhe? O que a gente escolhe? Olha lá em Jeremias 29, 11. Olha, agora de tudo isso que a gente ouviu, que pessoas podem falar palavras de bênção e de maldição. E muitas vezes nós ouvimos muito mais palavras negativas do que positivas. Infelizmente existem. E isso é muito triste. E a gente leva uma vida para superar isso. É importante terapia, é importante boas leituras, estar em ambientes melhores. Mas eu quero que você grave essa palavra, Jeremias 29, 11. Porque sou eu. Lembra que o profeta escreveu aquilo que ouvia de Deus. Jeremias 29, 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Ah, que lindo isso! Então não importa as palavras que outras pessoas digam para nós, que digam que a gente não tem capacidade, ou que disseram lá no passado, palavras que machucaram. Às vezes em relacionamentos, na hora da raiva, as pessoas querem se ofender. Qualquer tipo de relacionamento, as pessoas querem se ofender e acabam falando palavras ruins. Então, eu quero que você reflita sobre essa palavra. Jeremias 29, 11. Eu vou repetir. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de vê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Uau, isso é muito maravilhoso. Então não importa o que a gente ouviu ou o que a gente tem ouvido, vamos focar no que diz o Senhor para nós. E quando o Senhor diz prosperidade não tem a ver apenas com finanças, que muitas vezes a gente acha que é isso. É prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Reflita sobre isso. Faça da sua sexta-feira um dia incrível, porque depende muito mais de nós do que do outro. Eu ouvi essa semana, 10% é o que o outro me faz, 90% é o significado que eu atribuo àquilo. Isso é uma reflexão que a gente tem que fazer todos os dias. Que você tenha essa percepção de buscar
guardar o seu coração das suas próprias palavras, de proferir palavras do bem para o outro e para você mesmo. Deus te abençoe, paz e prosperidade e um beijo no seu coração. Até sexta que vem.